Vida em Movimento, com Écio Bottaro. Professor Écio Bottaro, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol, tudo bem? Hoje eu tô com frio na barriga, Carol. Tá com frio na barriga por causa da plateia? A plateia tá me deixando ansioso aqui. E olha que eu acabei de dizer que isso aqui é uma escola para eles, né? Que são aí iniciando nessa área, e eu disse que eu há quase 11 anos, o mês que vem faz 11 anos que eu tô aqui na CBN. Olha, é tempo, hein? E até hoje eu aprendo, viu, Carol? Aprendo com você, aprendo com o Carlos, com o Ronaldo, com todos os colunistas que estão por aqui. Isso é muito bom. A gente aprende todo dia. Eu falo que eu entro aqui, de manhã eu estou uma pessoa, à tarde, à noite eu já sou totalmente outra, porque o aprendizado é constante. Então eu sempre recomendo para as pessoas, entra no carro, coloca na 90.9 FM para você sair com mais conhecimento. Vai para o trabalho sabendo um pouco mais sobre saúde, sobre, enfim, todos os assuntos que a gente sempre aborda aqui, política, economia. Exatamente. Enfim, é sempre muito abrangente. E hoje nós vamos falar de um assunto que é até polêmico, né, professor? Exatamente. Gera polêmica. A gente vai falar das canetas emagrecedoras. E por que gera polêmica? Porque tem um uso indiscriminado dessas canetas emagrecedoras aqui no Brasil. Virou febre. Sim, Carol, realmente essa palavra, entre aspas, polêmica, porque muitos profissionais da saúde, médicos, orientam a utilização disso, e por um outro lado, outros até inibem um pouco por conta do excesso, que se banalizou mesmo a utilização disso. O que as pessoas precisam entender, no meu ponto de vista, até onde meu conhecimento permite, muita gente realmente necessita dessas canetas, porque estão com peso excessivo, e esse peso realmente traz muito risco à saúde, por conta de doenças cardiovasculares, diabetes, né, problemas relacionados a articulações, sobrecarga, e esses precisam realmente tomar. Só que existe um outro lado, um outro perfil de pessoas, até eu assisti recentemente numa emissora de TV à noite, que o percentual maior que está sendo utilizado dessas canetas são do sexo feminino entre 40 e 47 anos. Pode ser que seja naquele período de menopausa, né? Climatério, aumenta um pouquinho o peso. Só que tem muita gente querendo tomar caneta por conta de 1 ou 2 quilos, Carol. Ai, não, né, professor? Isso é muito fácil controlar. É um pouco de alimentação, um pouco de atividade física, e precisa tomar cuidado, porque essa caneta não é uma vacina que você toma e resolveu os seus problemas. Tem um uso contínuo. Mas e quando parar de usar isso, né, Carol? Exatamente. A caneta, ela é algo que pode ajudar, mas para você mudar os hábitos, professor, Sim. Não é milagre. Ó, tem 3 nomes comerciais de caneta. Todos eles agem no hipotálamo. Um de uma forma e dos outros 2 de uma forma mais específica. Eles trabalham na fome e na saciedade. As 3 opções fazem isso. E faz com que o intestino fique um pouco mais lento na hora de absorver o que a gente come. O que é que nós temos que aprender com isso? Que ele veio para nos ensinar a que nós temos que comer menos, porque o corpo vai dar conta. Então, aquela pessoa que é muito ansiosa, que come por ansiedade, por exemplo, compulsivamente, toma essa medicação, ela vai comer menos. Ou seja, eu uso sempre esse exemplo. Você vai comer 3 pastéis, 4. Ela come 4 pastéis. Depois que ela passou a utilizar a caneta, ela vai comer 1 e já vai falar, nossa, deu. Então tem que aprender com isso. Opa, se eu comi 1 e deu, por que eu preciso comer os outros 3? Se eu como 15 colheres de arroz, estou comendo 3, 4, opa, eu tenho que entender que essas 3, 4 vai ser suficiente para mim. Consequentemente, vou reduzir meu peso, vai melhorar minha qualidade de vida, em consequência do peso. Então, as pessoas precisam utilizar ela como um aprendizado.
É claro, sempre lembrando, tem os casos mais graves. As pessoas extremamente obesas. E essas precisam utilizar talvez aí por um período maior ou até o resto da vida. Mas sempre com orientação médica, Carol. Exato. E um detalhe, mesmo utilizando, tem que fazer atividade física, tem que fazer musculação, tem que fazer exercício, alongamento, caminhada. Isso tudo é um método que é coadjuvante no processo e vai fazer muito bem, Carol. Professor, eu vi uma coisa nas redes sociais que me deixou um pouco assustada, né? Era uma clínica de estética que ela estava atendendo pessoas que tinham usado a caneta emagrecedora e perderam todo o músculo do glúteo. E aí, ao invés dessa paciente ir numa academia para recuperar o músculo, estava fazendo injetáveis para conseguir ficar com o glúteo bonito. Só que é tão mais simples, né? Você ir numa academia para não perder esse músculo. Precisa treinar muito pesado? Como que faz para manter essa massa muscular? Não é para quem quer ficar musculoso, é só para manter a massa muscular. Vamos entender como que as coisas acontecem. Independente se a pessoa quer ganhar músculo ou quer perder gordura, o processo é assim. Eu quero ganhar músculo. É difícil eu ganhar 100% de músculo. Mesmo fazendo exercício, tomando suplemento. Eu vou ganhar músculo, mas sempre a gordura vai acompanhar. Porque a dieta vai ter que ser muito maior, hipercalórica, para mim sobrar energia para esse músculo crescer. Uhum. Se eu tiver uma dieta pobre de proteína, eu posso fazer o exercício que for, até tomar anabolizante, que eu não vou crescer. Uhum. Perder peso é a mesma coisa. Quando a pessoa está perdendo gordura, o organismo, para sintetizar, utilizar aquela gordura, em alguns momentos, quando se perde muito rapidamente, ele precisa da proteína para metabolizar essa gordura. Então é quase impossível você perder só gordura, mesmo com caneta ou sem caneta. Mas como a caneta faz com que você perca essa fome rapidamente, ingestão menor. E você vai comer menos proteína também. Então você vai começar a queimar muito músculo para sintetizar aquela gordura. Quando você vai na academia, você mantém esse músculo, porque você está estimulando ele. Então as pessoas tomando caneta ou sem tomar caneta, fazendo dieta, precisa fazer exercício muscular. Mesmo porque você aumentando um pouquinho do tamanho do seu músculo, ou mantendo ele um pouco mais volumoso, nem precisa dobrar, no metabolismo basal, que é que nós estamos parados, você vai utilizar muito mais energia. Energia essa que ele vai buscar onde? Na gordura. Então, fazer exercício muscular, para quem quer perder peso, redução de gordura, é importantíssimo, Carol. Não pode deixar de existir. Uhum. E, professor, a caneta emagrecedora, ela virou uma febre, né? Inclusive, é muito perigoso que você que está nos ouvindo compre essa caneta de qualquer procedência, porque muitas vêm do Paraguai, sem fiscalização, a gente não sabe nem o que tem dentro da caneta, né? Então é muito importante, se a pessoa for utilizar, fazer um acompanhamento médico, enfim. Mas essa caneta, ela tem efeito rebote? Tem malefícios de usar corretamente? Tem. O que acontece? Fora a perca do músculo, né? Se a pessoa não faz o acompanhamento. Como qualquer medicação tem os efeitos colaterais. Todas as medicações existem efeitos colaterais. Portanto, que você abre uma caixinha de remédio desse tamanho, ela tem uma bula desse tamanho. Verdade. Então, só que o benefício, por exemplo, um remédio de hipertensão arterial, ele tem os efeitos colaterais. Só que o efeito benéfico dele é controlar a pressão arterial. Poupa seu coração de um esforço maior e até o risco do infarto. Ou seja, você quer viver mais. É melhor você viver, talvez, com um pouquinho de algumas cãibras, porque algumas medicações têm diuréticos, do que você infartar jovem, um exemplo. As canetas também é a mesma coisa. As pessoas precisam buscar a orientação de um profissional, mas não é um profissional da saúde. Eu sou educador físico, sou profissional de saúde, mas eu não tenho conhecimento e nem estudo para indicar como tomar essa caneta. Então, nutricionista, procure um endocrinologista, procure um cardiologista, pessoas de autoconhecimento e que conhecem a fundo como utilizar isso. Não é simplesmente chegar na farmácia e me dar uma caneta e eu vou utilizar.
Isso faz mal. E como toda medicação, principalmente ansiolíticos e etc., tem que haver um desmame gradual. Ela começa a tomar porque a Carol tomou, Écio, toma tantos miligramas que vai ser bom para você. Mas a Carol tem um perfil, tem um metabolismo, tem um perfil diário de atividade. E o professor Écio tem outro. Então as doses são diferentes. Aí eu começo a tomar. Eu começo a perder peso muito rapidamente no início. Uhum. Chega um momento, essa redução de peso vai se estacionando. O que acontece? As pessoas vão aumentando a dose e começa a ter náuseas, mal-estar. Aí abandona, porque acha que não está fazendo bem. Ou seja, ela aumentou sem uma orientação de um médico que conhece do assunto. Abandona-se. Ela perdeu 10, 15 quilos, faz assim, Carol, bup, Volta tudo. volta tudo, talvez até pior. Mas isso não é um efeito rebote, é só porque a pessoa voltou a comer. Por conta que ela voltou a comer. Efeito rebote. Pode ter náuseas, dores de cabeça, dores musculares. E isso tudo são os efeitos colaterais que pode ter, que a gente chama de rebote. Entre outros aí que a gente poderia se destacar. Mas os principais são esses. Mas por isso que sempre tem que ter orientação de um médico para saber o que está acontecendo ou não. Eu comecei a tomar remédio para colesterol. Sou magro, mas tenho que tomar. Qual é o efeito colateral? Dor muscular, principalmente nas pernas. Eu quero ficar com meu colesterol baixinho, meu coração poupado ou ter dor na perna? Melhor ter dor na perna, Exatamente, né? Carol. Tem que escolha as suas batalhas. Exatamente. E tem batalha que a gente não tem nem como muito escolher, mas a gente tem que participar dela, Carol. Sem dúvidas. Ô, professor, uma dúvida que eu me lembro até que a gente recebeu no WhatsApp em um outro momento, inclusive se você quiser participar, nosso WhatsApp é o 17 99277 7349. E os casos de pancreatite que saiu, virou um alarde muito grande por conta do uso da caneta emagrecedora. Isso também não é, em determinados casos, é algo pontual. Então, Carol, isso aí é muito complicado de a gente fazer um comentário, porque isso a gente pode criar até uma imagem um pouco conturbada em relação a isso. Toda medicação, quando a gente toma, tem lá, você pode ter tontura. Você toma e não tem. Mas outra pessoa teve muita tontura. Então, toda medicação, em algum momento, alguma pessoa vai ter uma alergia um pouco maior. Ou pelo uso dela totalmente orientado, ou por conta dela usar de forma excessiva. Os casos da pancreatite existem, mas a gente não sabe informar se é pelo uso discriminado em excesso ou porque a pessoa pode ter alguma alergia ao princípio ativo da medicação. Então isso tem que um profissional, um médico talvez poderia explicar isso um pouco melhor. Mas até onde eu sei, as pessoas têm que tomar cuidado, porque se houver alguma coisa diferente, sintoma ruim, procure um médico. Sim. Bom, em resumo, então, professor, procure um médico e se você quiser perder poucos quilos, vá para o método tradicional mesmo, fechar a boca, fazer exercício físico que ainda resolve e muito. Olha, Carol, eu tenho um cliente de 58 anos, ele perdeu 72 quilos em 2 anos e meio segurando a boca, fazendo atividade física. Ele fala, essa não foi fácil, mas eu consegui. E até hoje é difícil para mim manter. Embora existem alguns casos que têm alguns problemas hormonais que precisam de acompanhamentos mais específicos. Mas, no modo geral, a ansiedade sempre será o carro-chefe para essa compulsão alimentar. E nós precisamos cuidar disso aí, seja com psicólogo, seja com medicação. Procure um profissional da saúde que sempre vai ter uma forma segura, saudável e que vai ter um retorno satisfatório. Embora muitas vezes a gente quer para ontem, né, Carol? E a gente precisa esperar que tudo tenha um tempo. Sem dúvidas. Professor Écio, muito obrigada pela participação, por trazer esse tema tão importante aqui pra gente. E até sábado que vem. Se Deus quiser, estaremos aqui com ovos de Páscoa. Ovos de Páscoa você vai trazer pra gente, hein? Bombonzinho, né, Ronaldo? Um bombonzinho eu vou esperar, hein? Obrigada, professora. Até